Canal Matec Educação. Nesse vídeo será apresentado o conteúdo de sólidos geométricos. Bem, neste vídeo será explorado uma aula relacionada ao objeto matemático denominado de sólidos geométricos, sendo uma aula destinada para alunos do sexto ano do ensino fundamental. Ao longo do vídeo, vocês poderão observar a definição do que é um sólido geométrico, bem como suas classificações, representações, exemplos e atividades. Vamos lá? Os sólidos geométricos são figuras geométricas espaciais, pois elas possuem três dimensões: comprimento, largura e altura. Os sólidos geométricos eles podem ser classificados em poliedros e corpos redondos, ok? Então, os poliedros são os sólidos geométricos que têm apenas faces planas, ok? Então, os poliedros são aquelas figuras geométricas espaciais que são formadas apenas por faces planas. E os sólidos geométricos que têm pelo menos uma parte não plana, ou seja, curva ou arredondada, e que podem rolar, são chamados de corpos redondos. Então, de modo geral, os sólidos geométricos eles são classificados em poliedros e corpos redondos. Diante da classificação dos sólidos geométricos, que eles podem ser classificados em poliedros e corpos redondos, observem nesta imagem quais são os corpos redondos e quais são os poliedros. Lembrando que os corpos redondos são aquelas figuras geométricas em que possui pelo menos uma face não plana, e enquanto os poliedros são aquelas figuras geométricas espaciais que possuem todas as suas faces planas. Então, observando essas imagens, a gente tem que a primeira, aqui, ó, que se refere a uma esfera e tem uma representação ao lado de uma bola de elástico, é um corpo redondo, porque possui uma face não plana. O paralelepípedo, ele é um poliedro, porque todas as suas faces são formadas por polígonos, ou seja, por figuras geométricas planas. E ao lado do paralelepípedo nós temos um bloco de cimento, que é uma representação deste paralelepípedo. A pirâmide ela também é classificada enquanto um poliedro, porque todas as suas faces são planas. E ao lado aqui nós temos uma pirâmide, né, pirâmide de hieróglifos, que é uma representação do nosso mundo físico de uma pirâmide de objeto matemático. O cone ele é um corpo redondo, porque possui pelo menos uma face não plana, né? E ao lado do cone nós temos aqui um chapéu de festa que representa o cone no nosso dia a dia. O cubo ele é um poliedro, porque todas as suas faces são planas, são formadas por polígonos. E ao lado deste objeto matemático nós temos um cubo de papel que pode ser representado o cubo no nosso dia a dia. E o cilindro ele é um corpo redondo, porque possui pelo menos uma face não plana, ok? E ao lado nós temos uma representação de um cilindro no nosso dia a dia, que pode ser uma lata de biscoito. Então, diante disto, ou seja, da classificação dos sólidos geométricos em corpos redondos e poliedros, peço que vocês pausem o vídeo em pelo menos 2 minutinhos para tentar responder
esta atividade. Ok? Pausem e daqui a 2 minutinhos retornem para a gente fazer a correção. Bem, espero que vocês tenham tentado e vamos lá para a resposta. A atividade solicita que indique no caderno se cada sólido geométrico é um poliedro ou um corpo redondo. Então temos figura A, figura B, figura C, figura D, figura E, figura F, G, H, I e J. Essa alternativa A é um corpo redondo ou um poliedro? É um corpo redondo, porque ele tem pelo menos uma face não plana. A alternativa B, que é um paralelepípedo, possui todas as suas faces planas, então é um poliedro. A alternativa C é um cubo, então todas as suas faces são planas, então é um poliedro. A alternativa D é uma pirâmide, então todas as suas faces são planas, logo é um poliedro. A alternativa E é um cone, então ele possui pelo menos uma face não plana, então é um corpo redondo. A alternativa F é um cilindro, então ele possui pelo menos uma face não plana, então é um corpo redondo. A alternativa G é uma esfera, como ele possui uma face não plana, é um corpo redondo. A alternativa H é uma pirâmide. Por ser uma pirâmide, possui todas as suas faces poligonais, planas, não é isso? Então é um poliedro. A alternativa I é um paralelepípedo, em que todas as suas faces são planas, então é um corpo, não é isso? Então pode ser denominado de poliedro. E a alternativa J e última é um cilindro, ele possui uma face não plana, então é um corpo redondo. Vamos lá conferir as respostas? Então, corpo redondo, ok. Poliedro, ok. Poliedro, ok. Poliedro, ok. Corpo redondo, ok. Corpo redondo, ok. Corpo redondo. Poliedro. Poliedro e corpo redondo. Diante da classificação dos sólidos geométricos em corpos redondos e poliedros, nós vamos agora identificar quais são os elementos que integram os poliedros. Vamos lá? Na figura ao lado é indicada uma representação de um prisma, certo? Para que a gente possa visualizar esses elementos nele. Okay? Então, vejam só. Elementos de um poliedro: vértice, face e aresta. Okay? Então, um poliedro ele é formado por esses 3 elementos: vértice, faces e arestas. Então, a gente vai identificar cada um deles nesse poliedro. Lembrando que um poliedro é formado por figuras geométricas planas, ou seja, as suas faces são planas. Okay? Então, examine um poliedro ao lado. Esse poliedro ele é um prisma, ok? E nós vamos começar a identificar seus elementos. A gente viu que as faces são os lados do poliedro. Então, quantos lados tem este poliedro? 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele possui 5 faces, que são os lados dele. A união desta face triangular com esta face quadrangular, ela formou esta linha, não foi? Esta linha, em que esta linha aqui, ó, uniu diversas linhas. Ó. Então, a união dessas linhas são formadas por e chamadas de vértice. E essas linhas aqui, ó, que se trata da união de duas faces, ela é chamada de arestas. Então, só recapitulando. As faces são os lados do poliedro, as arestas são as linhas que são formadas pela união
das faces e as arestas, quando juntadas com as faces, elas formam os vértices, que os vértices geralmente são os pontinhos ali da união dessas faces e dessas arestas. Então, neste poliedro aqui, a gente observa que ele tem 6 vértices, ó. 1, 2, que são os pontinhos, tá? Lembrando, 3, 4, 5, 6. Ele possui 6 vértices. Quantas faces? 1, 2, 3. Então ele possui 3 faces em formato de retângulo e 2 faces em formato de triângulo. Então, 5 faces. E quantas arestas? As arestas, elas são essas linhas que são formadas pela união das faces. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, aqui nós temos 7, 8 e 9. Então, nós temos 6 vértices, 5 faces e 9 arestas. Diante disto, agora, nós vamos identificar quais são os elementos dos corpos redondos. Certo? Lembrando que os corpos redondos são aquelas figuras geométricas espaciais em que pelo menos uma face não é plana, certo? Então, quais são os elementos que integram esses corpos redondos? No caso do cilindro, a gente observa aqui, ó. Primeiro, a gente sabe que um poliedro é formado por uma face não plana. Então, diferentemente lá dos poliedros, uma face tem que ser, entre aspas, curvas, porque ele tem que rolar em cima de algo plano, ok? E ele tem bases. Alguns dos corpos redondos, eles têm base. Por exemplo, o cilindro. Base é quando se pega o sólido e ele consegue ficar em uma posição vertical, como a gente observa aqui, ó, ele consegue ficar em pé, dito de outra forma, certo? De uma forma mais simples. Então, neste caso, a gente observa que o cilindro, ele tem uma face não plana, né? Aqui, que é essa, ou que é o lado, e tem duas bases. Já o cone, ele tem uma base e uma face não plana, enquanto a esfera, ela não possui nenhuma face plana, então ela é totalmente curva, certo? Então, esses são os elementos que integram os corpos redondos. Segue a referência que o livro utilizado foi de Luiz Roberto Dante. Agradecemos e espero que